Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para conversar com vocês sobre as ferrovias brasileiras e procurando responder aquela pergunta: por que que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Então, nesse 16º episódio, eu vou estar relembrando um pouco o que eu comentei em episódios anteriores, né? E uma das coisas que eu acho importante destacar é que nós devemos dar muita importância à história. Nós temos que estudar a história para poder entender a história das ferrovias brasileiras. Também uma coisa importante, nós não devemos simplificar a história. Então é muito comum quando a gente vai discutir a história das ferrovias brasileiras, algumas pessoas gostam de estar sempre falando sobre o rodoviarismo, como se o rodoviarismo fosse o grande culpado da decadência das ferrovias no século XX. Isso não é uma verdade absoluta, a história é um pouco mais complexa e muito mais abrangente do que isso. Uma outra questão também que é importante para a gente entender a história do Brasil e a história das ferrovias é considerar que a ferrovia, assim como outras infraestruturas, ela é uma demanda da sociedade. Então é importante estar sempre analisando as demandas da sociedade brasileira para poder entender a história das ferrovias. E depois também é importante a gente usar uma metodologia para analisar a história das ferrovias, e é um pouco sobre isso que eu vou estar comentando daqui a pouco, né? Então, como eu falei, né, nós devemos trabalhar muito com história, não devemos simplificar a história, e também temos que ter uma metodologia, escolher pelo menos algumas metodologias para poder analisar a história das ferrovias brasileiras. Então, o que eu vou estar apresentando para vocês aqui são alguns exemplos só para vocês entenderem essa questão da história, né? Como que a gente pode analisar a história das ferrovias brasileiras, né? Então, de uma certa forma, quando a gente analisa a história das ferrovias no mundo, né, nós já reconhecemos aí que essa história pode ser dividida em três períodos, três grandes períodos. É claro que cada país tem a sua própria história, mas de uma forma geral, é claro que há exceções, né, mas de uma forma geral, nós podemos considerar a história das ferrovias do mundo em três grandes períodos. O primeiro período do século XIX, que é o período de desenvolvimento. Daí nós temos um período de decadência, que é no século XX, principalmente por conta de concorrência com o modal rodoviário. E depois, no final do século XX e início do século XXI, nós temos aí uma retomada dos investimentos em ferrovias. Então, essa é uma forma aí da gente começar a entender a história das ferrovias no mundo e a história das ferrovias no Brasil. Então, existe realmente esses grandes períodos da história das ferrovias no mundo. Mas aí tem outras formas também da gente trabalhar com a história das ferrovias. Então é muito comum, quando a gente analisa a história ou a gente visita museus ferroviários pelo mundo, a gente vê muito linha do tempo. Então é muito comum também a gente organizar a história das ferrovias utilizando linha do tempo. Também é muito comum na história das ferrovias no mundo, né, sempre existe um recorte ali de que no século XIX as ferrovias eram de domínio privado, depois do século XX, muitas ferrovias foram estatizadas e passaram sob gestão pública, e depois, mais recentemente, as ferrovias passaram para a iniciativa privada. Então também existe esse recorte da história das ferrovias quando a gente considera aí a questão da gestão pública ou gestão privada. E também alguns historiadores gostam muito de trabalhar com os ciclos econômicos, principalmente o de Kondratiev, né? Então essa é uma maneira aí da gente estar trabalhando aí a história das ferrovias no Brasil e no mundo. E também alguns países gostam, principalmente o Japão, ele gosta muito de falar da história das ferrovias considerando a parte tecnológica. Então o Japão ele tem aí uma história interessante aí, que no início ele começa a falar um pouco sobre as locomotivas ou as infraestruturas totalmente inglesas e importadas, depois ele começa a contar a história das ferrovias japonesas a partir da evolução da tecnologia, né? E hoje nós estamos aí já eles aí chegando a quase conclusão das obras do trem de levitação magnética, né, que vai ligar Nagoya a Tóquio. Então, o Japão usa também essa história da tecnologia para explicar um pouco a história das ferrovias japonesas, né? E também a gente pode considerar aí nessa forma de entender a história das ferrovias quando a gente entende que
existem dois grupos de países no mundo, aqueles que são os países centrais, né, que a gente pode chamar de metrópoles, e aqueles países que, quando as ferrovias foram construídas, eram países colônias, né? Então o Brasil se enquadra nessa categoria de país colônia, e é claro que as ferrovias foram construídas para atender interesses da metrópole. Então existe também uma forma de entender a história das ferrovias nos países aí a partir dessa questão da metrópole e colônia, né? Então, o que eu queria dizer para vocês? Que é muito importante, né, a gente adotar uma metodologia para a gente entender a história das ferrovias. E eu, por exemplo, particularmente, utilizo a questão da organização, uso e regulação do território. Então, essa é uma metodologia que eu uso, porque a gente acaba filtrando um pouco aí uma série de questões mundiais que às vezes não se aplicam ao Brasil. Então, quando a gente analisa o território brasileiro, a gente consegue realmente entender um pouco mais aí a história das ferrovias do Brasil, que é uma história muito particular e diferente de outras histórias de outros países, né? Então, a partir dessa metodologia de organização, uso e regulação do território, eu criei a minha própria periodização para contar a história das ferrovias brasileiras. E é justamente isso que eu apresentei nos episódios anteriores. Então, o primeiro período, que vai de 1835 até 1957, é o período de desenvolvimento das ferrovias no Brasil. E como eu já falei em episódios anteriores, é o período em que o Brasil construiu ferrovias para atender uma demanda da época, que era a demanda de exportação de produtos de baixo valor agregado, como o café. O segundo período, que é de 1957 a 1996, é um período de decadência e readequação das ferrovias, que é justamente aquele momento do século XX em que o Brasil resolveu integrar o território, distribuindo produtos industrializados para todo o território brasileiro. Então, é um período que é claro que as ferrovias não atendiam mais às demandas da sociedade naquele momento, e a modalidade de transporte mais adequada para distribuir produtos naquele momento era o modal rodoviário, e por isso que as rodovias começaram a ser construídas em todo o território nacional. Depois, um outro período de 1996 a 2007 é o de desestatização e recuperação seletiva das ferrovias. Então, nesse momento, o Brasil resolveu se inserir no mercado global através da exportação de produtos como commodities agrícolas e minerais. Então, é por isso também que, a partir de 96, com a privatização das ferrovias, elas foram reativadas e começaram a atender essa nova demanda da sociedade. E depois, a partir de 2007, com a introdução do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, as ferrovias novas que foram planejadas e algumas foram construídas, todas elas voltadas ao atendimento do agronegócio. Então é só para vocês entenderem que é importante a gente ter uma metodologia para analisar a história das ferrovias brasileiras, e no meu entendimento, o uso dessa metodologia de organização, uso e regulação do território facilita muito a gente entender o que aconteceu aqui no Brasil, que é uma história particular e não necessariamente ela pode ser entendida a partir de alguns acontecimentos externos ou alguns acontecimentos do mundo globalizado. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa metodologia de organização, uso e regulação do território, eu separei algumas transparências aqui para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu já usei essa figura que está aparecendo aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esses círculos aí, eles estão sobrepostos só para dizer que esses assuntos não são isolados, eles têm uma relação de um com o outro. Então, por isso que eu coloquei aí esses círculos sobrepostos. E para explicar um pouquinho para vocês o que vem a ser organização do território, organização das ferrovias, né? Então, nesse momento, a gente vai analisar como que a rede ferroviária está distribuída no território, quais são os pontos de conexão entre as redes, quais são os terminais, onde esses terminais estão localizados, as estações ferroviárias. Então, analisar a organização das ferrovias brasileiras é justamente isso, a gente vê como é que a infraestrutura está distribuída no território brasileiro. Quando nós falamos de uso do sistema ferroviário brasileiro, nós já estamos agora aqui procurando entender quais são os fluxos, quais são os produtos que são transportados. Então, aqui eu estou representando uma figura de um barril, que a gente está falando que seria transporte de carga, as pessoas seriam transporte de passageiros, né? A linha pontilhada, por exemplo, estou dizendo que não tem fluxo, que é uma linha que foi
desativada ou tem um uso inadequado, tudo. Então, esse aqui, o uso, a gente vai estar falando um pouco sobre a questão de como que ela é utilizada, qual é o fluxo, quais são os produtos que estão passando por essa ferrovia. E a regulação, como vocês podem ver aqui, eu pintei de duas cores, né? Uma verde e uma amarela, para dizer que o A seria uma concessionária de uma empresa específica, a B seria uma outra concessionária. Então, a regulação, a gente vai estudar quais empresas estão utilizando o modal ferroviário, quais são as políticas públicas, quais são os investimentos, né, por que esses investimentos estão acontecendo. Então é importante, né, a gente usar essa metodologia aqui para entender um pouco melhor aí como que as ferrovias foram ou estão sendo organizadas no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, né, essas três formas de analisar aí, organização, uso e regulação, elas permitem que a gente consiga entender um pouco melhor a fundo aí sobre o funcionamento das ferrovias atuais no Brasil. Para finalizar esse episódio, eu queria então fazer uma conclusão aí de tudo que eu falei, né, que é muito importante a gente fazer essa periodização. É claro que é uma periodização a nível nacional, eu não estou falando aqui de questões locais, que depois cada cidade ou cada região do Brasil tem a sua própria história e a sua própria relação com as ferrovias, mas é muito importante a gente estudar a história das ferrovias do Brasil, né? Definir os períodos, caracterizar esses períodos todos aí. E a segunda questão que eu falei no episódio de hoje é que é importante a gente usar uma metodologia para estudar a história e estudar as ferrovias brasileiras. Então é muito importante, né? Eu apresentei uma aqui que eu utilizo, que eu acho que é mais adequada para a situação do Brasil. Então eu acho que a gente deve sempre prezar pela metodologia de como que nós vamos analisar a história das ferrovias. E nesse 16º episódio, o livro que eu vou estar trazendo para vocês aqui, né, é na verdade um relatório do ano de 1960 da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então é muito interessante a gente conhecer um pouco a história das ferrovias a partir dos relatórios que essas empresas ferroviárias geraram no passado. Então esse é um relatório que inclusive tem um item aqui que eu acho muito interessante, né, um capítulo aqui, que ele está falando, né, o título é Extinção de Ramais Ferroviários. Então esses relatórios trazem informações muito interessantes, eu acho que vale a pena vocês consultarem. Vocês podem encontrar esses relatórios aqui em alguns museus do Brasil, aí, que eles têm às vezes até uma biblioteca, então vocês podem estar consultando e vocês vão ter muita informação que vale a pena a gente resgatar. E também, como eu sempre trago para vocês aqui, eu quero que vocês trabalhem bastante também, que vocês estudem. Então eu vou trazer para vocês uma atividade aqui. Eu quero que vocês entrem num serviço na internet que chama Wayback Machine. Então é um serviço que permite que vocês tenham acesso a sites que não existem mais. E por que eu estou falando isso? Porque uma parte da história das ferrovias atuais, lá desde o início da internet, de 96 até hoje, né, muitos desses sites às vezes não existem mais ou os sites foram sendo alterados, então muitos dos conteúdos interessantes que os pesquisadores gostam ou precisam ter acesso, eles não existem mais. Então a atividade que eu quero que vocês façam, entrem nesse site que está marcado aqui, que é arquive.org/web, entrem nesse site que vocês vão ter acesso a sites antigos ou sites que não existem mais. Então eu fiz um teste aqui para vocês, né? Eu entrei nesse Wayback Machine e eu digitei lá valec.gov.br, que é uma empresa importante do passado aí, que foi responsável pela construção das ferrovias brasileiras. Então vocês, nesse caso aqui, eu estou acessando o site da Valec de 2008, e daí você pode acessar o conteúdo, pode baixar arquivos, né? E isso é muito interessante. Eu, por exemplo, eu baixei aqui o arquivo KML do Google Earth, que tem o traçado da Ferrovia Norte-Sul da época de 2008, que eles divulgaram no site lá. E é interessante que eu verifiquei que o traçado desse KML não é exatamente o traçado que existe atualmente da Ferrovia Norte-Sul. Então é só para vocês saberem que uma parte da história das ferrovias brasileiras, elas não estão mais disponíveis na internet, mas vocês podem resgatar através desse serviço Wayback Machine. Correto? Então espero que vocês tenham gostado desse mais esse episódio, que vocês continuem curtindo aí todo o conteúdo que eu estou passando para vocês. Espero que vocês aprendam também bastante sobre ferrovias. E um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.